Você já ouviu falar em cancelamento virtual? Por incrível que pareça, para mim é uma certa novidade. Só não é novidade você já estar inscrito no canal do JB para acompanhar essas reflexões, para a gente conversar, trocar ideias aqui, tá bom? Tá joia? Então, pessoal, então vamos que vamos. É para frente que se vai, não é assim? Vamos em frente, que é para frente que se vai. Esse é o lema do nosso canal. Ô, pessoal, eu conversava com algumas pessoas dia desse e nós fazíamos assim uma reflexão. Aquelas pessoas que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, éramos tão próximas, tão amigas, e elas simplesmente desapareceram. Uns casaram, outros morreram, outros, enfim. Outros simplesmente encontram com a gente pela rua e por aí fora vai. Essa indiferença, estou chamando assim de indiferença, é algo que nos toca, machuca. Por quê? Como Aristóteles bem disse, o homem é um animal gregário. Há uma relação de interdependência muito grande entre eu e você. Quando eu falo, olha, se inscreva no nosso canal, eu estou pedindo, por favor, fica comigo, que eu quero ficar com você. Não é? Desde criança, aquelas brincadeiras, enfim, eu quero dizer que nós temos essa necessidade de ficarmos cada vez mais próximos uns dos outros. Todavia, existem situações em que nos leva a nos distanciarmos, seja por uma indiferença, por algo que nos tenha magoado ou alguma coisa assim. Ou simplesmente aquela pessoa sai e começa a falar coisas a respeito da gente, enfim, alguma coisa muito, muito desagradável nesse sentido. O certo é, pessoal, que essa rejeição nos incomoda e nunca se discutiu tanto como agora essa coisa da rejeição na internet, que passaram a denominar, interessantemente, de cancelamento virtual. Nós temos falado muito a respeito dessa coisa de uma relação real, de uma relação virtual, não é que as pessoas acham tão importantes. O casamento, o namoro, é uma relação real ali, não é, de proximidade. Há uma ruptura, fica muito chato. Uma coisa que era muito próxima já não é mais. Agora, o que é chique? O que é chique é a relação virtual. Tem pessoas que se vangloriam de ter alguns milhões de contatos, né? E é muito interessante essas coisas porque às vezes nós nos relacionamos aqui com pessoas que a gente nunca viu, nunca viu. Todavia, se essa pessoa fala mal da gente, fala mal do vídeo, de alguma coisa que a gente fez, que a gente gravou, puxa, isso nos dói. Aqui que está o grande problema. É que tem pessoas que tinham lá, por exemplo, digamos, 3 milhões de seguidores, de repente falam uma bobagem e as pessoas começam a sair e a falar mal daquela pessoa e vai diminuindo os seguidores, aquela pessoa entra em depressão. Existem relatos de tentativa de suicídio. Não é? Por quê? Porque perdeu esse número de seguidores. Isso é muito grave, isso é muito sério. O ser humano, gente, é muito mais do que isso. O ser humano é realidade. O ser humano é existência real e não virtual. Mas isso é muito, muito grave. Todavia, como é que começou? Quando começou essa coisa desse cancelamento virtual? Foi foi em 2017, nos Estados Unidos, em que se criou um movimento chamado #MeToo, eu também, algo assim, para denunciar, sobretudo, aquelas pessoas que praticavam violência sexual. E isso espalhou pelo mundo. Né? E deu um resultado tão positivo, tão interessante, que falou, precisamos denunciar, precisamos falar, etc, etc. Foi tão interessante que, inteligentemente, o ser humano é assim, começou a pegar isso como um gancho interessante e falar, quer saber de uma coisa? Vamos boicotar, cancelar determinadas empresas,
determinados produtos, autoridades, cantores, etc, etc, governos. Na área política, então, esses fake news, né? Isso aí é terrível. Então, começou a fazer esse tipo de coisa. Agora, o cancelamento virtual, como quase tudo na vida, tem dois polos, um positivo e um negativo, obviamente. O positivo é quando precisa extirpar algo ruim que esteja acontecendo. Por exemplo, coisas que enaltecem racismo, que enaltecem todas as situações preconceituosas que tanto falamos já aqui ao longo do tempo. Isso é positivo. Cancelar, a gente ter esta possibilidade de fazer esta boa ação. Em 2020, uma pesquisa publicada pela publicidade digital Mulato, olha só, analisou mais de 8.000 comentários publicados na internet. E esse documento dividiu as ações online em 3. Olha que legal. A primeira seria o boicote, que geralmente está relacionado à política, marcas, pessoas ou instituições em posição de poder. Isso dificilmente é efetiva. A segunda seria o ban, ou close errado, que seria um movimento informal que atinge celebridades e anônimos, mas é uma coisa assim muito pontual. E em terceiro lugar, o linchamento virtual e cancelamento. Boa parte de entrevistados, em torno aí de 80% deles, é contrário a esse cancelamento. Todavia, olha que interessante, em um ano de 2019 a 2020, a palavra cancelamento foi citada quase 20.000 vezes na internet. 20.000 vezes. Isso, pessoal, isso entre 2019 e 2020. No ano passado, 2021, eu acho muito bacana, foi mencionada mais de 60.000 vezes, 20.000 vezes no ano anterior, 60.000 vezes em 2021, o que representa um crescimento de mais de 200%. Bom, é bacana. Agora, preste atenção numa coisa. Aqui, nesse episódio, nesse vídeo, nós falávamos sobre essa coisa da violência na internet. Dá uma passadinha, veja lá esse vídeo, é muito interessante, vale a pena. Alguns dizem, eu não gosto dessa expressão, que a internet é uma terra sem lei. Mas não é bem assim. Hoje, com essa coisa do avanço da tecnologia, é muito fácil seguir os nossos passos aqui, né, na internet, por onde passamos. E nós deixamos marcas, e às vezes, muito cuidado, que algumas marcas podem ser criminosas. Por exemplo, a difamação, a injúria, não é? Existe lei aqui no Brasil que fala sobre isso. É claro que nós temos uma liberdade, direito à livre manifestação do pensamento, da expressão, mas cuidado, essa liberdade ela não é absoluta, ela é relativa. Eu não posso ferir o direito das pessoas. E aí a internet vai funcionar como uma espécie de um tribunal que vai efetivamente julgar, né? Vai dar uma sentença proferida pelos próprios usuários da internet. Daí vem a questão do cancelamento, e alguns acham até, ou citam que é um ato justiceiro. Bom, as redes sociais, de um modo geral, têm sido utilizadas assim, muito para isso. Eu acho que não é um ato de muita coragem, nada, as pessoas se esconderem atrás de uma rede social, de uma coisa, para magoar, para ferir as pessoas. Por quê? Porque não tem coragem de falar cara a cara, ou não pode fazê-lo. Então, muitos crimes, pessoal, são cometidos. Então, em relação à responsabilidade civil, criminal, não era objetivo nosso falar muito isso, mas é, sobretudo, dizer as consequências psíquicas para as pessoas, não é que não tem. Eu não sei se é maturidade, mas é achar que pode fazer o que bem entende aqui e vai sofrer as consequências. Só para vocês terem uma ideia, o artigo 186 do Código Civil
é só para ilustrar, tá, pessoal? Diz o seguinte: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. É claro que está sujeito a sanções, não é, criminais, a sanções cíveis no que diz respeito à indenização por danos morais. E para finalizar, pessoal, não há responsabilidade, ou melhor, não há liberdade sem responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos, sim, naquilo que nós falamos, que nós colocamos aqui. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima.